Olá, população brasileira. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal se apequena e acaba tirando a garantia da população brasileira que o seu voto, seu sagrado voto nas urnas, não é fraudado. O julgamento que acabou de acontecer, em que 8 ministros votaram contrariamente, apenas Gilmar Mendes e Toffoli, que entenderam a necessidade do voto impresso, do cumprimento da lei, mas dizendo que afastavam que ele fosse já de imediato, e sim que fosse gradual. Os demais ministros, lamentavelmente, deram um tapa na cara do Legislativo, porque isso foi aprovado lá, Câmara, Senado. Tá? Então foi um tapa na cara do Legislativo e também um tapa na cara da população brasileira. Estranhamente, os grandes canais de televisão que cobrem qualquer coisa não estavam nem acompanhando a votação. Será que nem era assunto essa questão da possibilidade de fraude de urnas no nosso país? Lamentável. Nós já tivemos agora com essa decisão o afastamento do voto impresso já para essas eleições. E os dois que votaram ainda com o voto impresso, ainda dizendo que a modulação era necessária, tendo em vista o TSE não ter a condição de implantação total, e sim ela ser gradual. Vergonhoso. Sabe como é que é ser gradual, cidadão? Na perspectiva do que o TSE apresentou, até 2028 a implantação do voto impresso. Eu saio muito entristecido como brasileiro. Como deputado, parece que eu tomei um tapa na cara de cada um dos ministros do Supremo. E junto comigo eu entendo que 210 milhões de brasileiros tomaram um tapão na cara também. O que nos resta nesse momento é lamentar. Foi a Suprema Corte dizer a respeito da constitucionalidade de uma norma do que é praticado no mundo todo. Aliás, o cidadão que vai fazer a sua fezinha na loteria esportiva, ele tem a garantia de que ele votou daquela forma, ele leva. O cidadão brasileiro que vai democraticamente manifestar o seu voto, ele não sabe se o que ele apertou lá é o que foi validado na urna. Que coisa feia, né? Eu acompanhei a defesa que foram feitos pelos advogados de partidos, advogados dos cidadãos, daqueles que entraram com a medida brilhante, colocaram, é bom que o povo brasileiro saiba, apresentaram toda a argumentação lógica. E imaginando, já que nós estamos falando para os 11 doutos, os 11 semideuses do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Brasileira, que deveriam julgar a constitucionalidade ou se não há constitucionalidade na norma. Mais uma vez disseram, nada do que o povo quer, nada do que o Legislativo faz vale para nós. Para nós vale o que nós queremos. Então, se nós não queremos que o Tribunal Superior Eleitoral se adeque, isso pode ser feito sim de forma econômica. Ou será que o próprio Supremo está preocupado se vai haver superfaturamento para se adquirir urnas eletrônicas, superestimando um preço que não existe para elas? Duvido, né? Isso não pode acontecer. Mas o meu sentimento como cidadão nesse momento é de derrota. Mas, deputado, nós estamos ao vivo aqui, desculpe interromper, do Movimento Avança Brasil. Será que os quase 600 deputados e senadores
do Congresso Nacional vão baixar a cabeça para esses 11 aqui? O que pode ser feito nessa altura do campeonato? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A Constituição diz que todo mundo está subordinado à norma vigente no país. Ela permite até impeachment de ministro do Supremo. Está lá previsto o processo e o impedimento de ministro do Supremo sendo feito pelo Senado. Foi feito, inclusive, pelo senador Lazier Martins pedido para pautar. Pois é. Gilmar Mendes. Só que... e olha, gente, nesse momento, quem fez o voto, que não foi o voto ideal, mas o voto menos ruim foi o Gilmar Mendes, ao dizer: eu concordo, mas não tem que ser de forma gradual. Nós não concordamos com o negócio de forma gradual. Não foi isso que foi escrito na lei. E eles tinham que dizer simplesmente: é constitucional ou não é constitucional? Mas agora virou moda dizer: nada disso serve. Na hora que eu quiser, eu solto quem eu quiser. Na hora que eu quiser, isso vale no país. Ué, mas não vale a Constituição? Os senhores não são os guardiões da Constituição? Não, nós legislamos. Rasgaram a Constituição. Então, é que disse a cidadã. Mais uma vez, no meu entendimento, eu não tenho o notável saber jurídico daquelas 11 personalidades que compõem o Supremo Tribunal Federal. Mas, como cidadão e como parlamentar nesse momento, rasgaram a Constituição, rasgaram a página de competência do Legislativo para legislar. Eles agora legislam. Isso é uma ditadura, deputado. Entendeu? É a ditadura do Judiciário ou a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Então, agora nós vamos fazer as manifestações que nós temos que fazer, dos partidos, com a direção das casas, e vamos mostrar para o povo brasileiro. Vocês sabem o que aconteceu recentemente, quando começou a eclodir naturalmente uma mobilização de caminhoneiros em todo o país. Não foi associação, não foi sindicato, não. Foi o sentimento de cada um dizendo: chega, basta, para. Agora, esses senhores também, eles têm que sair da redoma onde são semideuses ou deuses, e muitos deles têm que conviver com a sociedade. A sociedade vai cobrar. O que for possível fazer, é pertinente o julgamento que eles realizaram? Sim, é pertinente. É legítimo o julgamento que fizeram? Sim. Foi um julgamento técnico? Não. Nós não concordamos. E a população está dizendo o quê? Só queremos que cumpra a Constituição. Então fecha de vez aquilo ali, ó. Câmara e Senado. Fechar. Vamos fechar então. Fecha de vez. Logo uma intervenção militar e acaba com essa palhaçada. Economiza dinheiro do povo. Pois é, então, eu, como cada um de vocês, tem gente aqui que veio de vários estados, tem gente se mobilizando há muito tempo. O movimento pelo voto impresso, é bom que a população saiba. Essas pessoas não ganham um centavo, eles não estão pleiteando nada, não estão pleiteando cargo, não estão pleiteando vantagem. Estão só pleiteando que seja feita a vontade popular. Então a gente verifica hoje que muitos países com tecnologia muito superior à nossa, ou pelo menos igual, jamais implantou o sistema de votação tal qual é. Atrasado é esse país. Deputado, só uma perguntinha. Eu sou a Rádio Movimento Rua Brasil e sou uma fervorosa aqui dessa esquina. Aliás, acho que até as pedras me conhecem aqui. Mas, enfim, mediante tudo que aconteceu hoje, o que nós vemos e constatamos é que realmente está tudo aparelhado. Se a esperança ainda estava no judiciário funcionar e combater a corrupção que vem de lá e as coisas erradas, então nós perguntamos: o Brasil tem jeito? O que é que nós podemos fazer ainda, o povo brasileiro, que nós estamos nos sentindo impotentes diante de tudo isso, mediante uma casa onde um juiz da Suprema Corte diz que lamenta ter que descumprir a lei. E eu lhe pergunto, se um juiz diz que não vai cumprir a lei, quem é que vai cumprir a lei nesse país? E como vamos cobrar desses juízes que não cumprem a lei?
em defesa do povo brasileiro, contra a corrupção, porque sabemos que são coadunados entre si para a corrupção. Olha, gente, eu vou dizer para vocês que o lamento é imenso, mas o caminho é simplesmente fazer o que a população está fazendo, continuar pressionando, continuar perseverando, ter que Mas dizer... tem como anular essa votação? Não. Então, A votação ela foi dentro de um processo legítimo. Logicamente, haverão as manifestações mas dentro do campo. Mas essa votação não representa os anseios do povo brasileiro. Mas dentro da Constituição, dentro do que está estabelecido entre os poderes, dentro do que diz a nossa Constituição, que a maior instância de justiça está aqui, nesse momento, o julgado deles é absolutamente legal. Não vamos dizer que seja ético nem moral com a população brasileira. Daí a nossa inconformidade, daí a nossa estranheza da grande imprensa não estar acompanhando com a responsabilidade de que deveria acompanhar. Nem a cobrança. Será que só vocês, brasileiros, se deslocaram de muitos locais, estavam preocupados com isso? Será que já tinha um voto amarrado? Claro que já. Claro que já. Sem dúvida. Mas é isso. Eu só não sei ainda a quem beneficia tudo isso, porque os próprios pré-candidatos que estão aí podem ser vítimas da fraude nas urnas. Eu acho que todo brasileiro se sente vítima nesse momento. Não é uma questão só de candidato ou pré-candidato à presidência da República, aos governos, aos senados, porque isso traz uma insegurança para a população. Quando está escrito no início da Constituição, todo poder emana do povo. Está dizendo exatamente um recado para o Executivo, para o Legislativo, para esses senhores, que tudo que é realizado numa sociedade organizada, e a Constituição está por garantir isso, está emanando da vontade popular. Eu diria para você, em 210 milhões de habitantes, quantos estão comemorando essa decisão agora? Nós estamos nesse clima de velório. Lamentável o que fizeram os nossos ministros. Além de rasgar a Constituição, que eles são os guardiões maiores, ainda deram esse tapa na cara da população. Mas vamos perseverar, gente. Isso é um Eu agradeço, Major Olímpio. sórdido.